E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os sinais que a égua apresenta pré-parto e as fases do parto e o que a gente deve prestar atenção, o que a gente deve fazer. Vamos lá? Bom, pessoal, meu nome é Bárbara Luiz e eu sou médica veterinária, para quem não me conhece, da equipe Ecori Pediatria. Bom, e eu vou pedir para você o seguinte, já sei que você já vai gostar de cara desse vídeo, você já dá o like aí. Já se inscreve no canal para você já participar de outros assuntos bombásticos dentro da medicina equina aqui no canal, tá? E aproveita e deixe seu comentário se você quer saber alguma coisa, né, que veterinária ou não veterinária até, mas que envolva a parte dos equinos, você deixa no comentário aqui que a gente vai fazer um vídeo para você, tá bem? Então tá certo, vamos lá para o nosso assunto. Bom, tô aqui de novo com a minha querida Nuna, né? A égua mais mansinha, mais linda que eu já vi. Bom, e aí eu vou utilizar ela também tá gestante, tá? De 9 meses e eu vou falar aqui sobre os sinais de proximidade do parto que a gente pode observar na égua, tá? Aí no seu aras, ou então a sua eguinha, certo? Vamos lá. Bom, uma das primeiras coisas que a gente observa de proximidade do parto nas éguas é o quê? É visível o relaxamento dos ligamentos pélvicos, tá? Nessa região aqui, ó, da pelve, tô bem aqui porque ela é bem mansinha, tá? A gente vai ter o relaxamento e muito provavelmente vocês vão ver um afundamento, né, da pelve. Outra coisa interessante também é que a gente vai ter um relaxamento de cauda. Ela tem um certo tônus aqui, mas a gente consegue levantar a cauda da égua com muita facilidade, tá? E outra coisa que a gente pode observar é uma descida, às vezes, desse abdômen, né? Que o potro ele vai se posicionar para vir em posição de mergulho para poder vir a termo, né? Fazer o parto, certo? Então a gente tem essas mudanças estruturais na égua. Essas mudanças de relaxamento, elas ocorrem em torno de mais ou menos 2 semanas antes do parto, né? Que a égua começa a ter uma mudança física. Certo? E acontece o seguinte, essas mudanças físicas, elas vão se tornando um pouco mais drásticas à medida que o parto vai aproximando. Outra mudança interessante que a gente tem é o alongamento da vulva. A gente pega a vulva da égua aqui, a gente consegue ver que essa vulva ela se alongou e ela fica um pouquinho edemaciada. Isso é um outro sinal de proximidade desse parto, tá? Outra coisa interessante que a gente pode observar também vai ser a formação do úbere, né? Você vem aqui embaixo na égua aqui, uma égua mansinha, né? A gente consegue visualizar aqui o úbere e você vai verificar se esse úbere ele está enchendo, né? Normalmente também ele vai começar ali a encher por volta dos 15 dias antecedentes ao parto. Mais do que isso a gente deve prestar atenção. Todos esses sinais que eu tô falando com vocês, né? Relaxamento da vulva, esses relaxamentos pélvicos, né? O aumento ali desse úbere, se ele ocorrer muito precocemente, deve ser avisado o médico veterinário, porque essa égua pode sim estar passando por um processo de placentite, tá? Seria essa infecção da placenta. Então, quando a gente tem essa infecção, normalmente esses sinais eles podem acontecer precocemente, tá? E é interessante a gente observar isso. Bom, outra coisa interessante que a gente pode observar nesse úbere dessas éguas, né, bem próximo ao parto, em torno ali de 3 dias, 48 horas antecedentes ao parto, a gente consegue ver uma estruturinha que chama vela do teto. Comumente, né, o pessoal chama de vela do teto, mas nada mais é do que o colostro que pingou ali, né? Foi algumas gotinhas bem pequenininhas de colostro que pingou ali e eles endureceram, viraram uma velinha na ponta do teto. Isso quer dizer que o parto está muito próximo, né? Ali em torno dos seus 3 dias antes do potro nascer, tá? Mas a gente sabe que essas alterações físicas, né, que a gente está comentando aqui na égua, elas podem ter variação de animal para animal, tá certo? Bom, outra coisa que a gente pode utilizar, né, aí seriam os métodos que têm mais segurança para a gente estar prevendo esse parto.
o que seria? Seria a avaliação de alguns eletrólitos no leite. A gente sabe que a inversão, né, a diminuição de sódio e aumento de potássio no leite das éguas até mais ou menos umas 12, 24 horas antes do parto. Existe um kit comercial, eu realmente, gente, não sei se é vendido aqui no Brasil, mas chama Foal Watch, uma vez que eu utilizei ele aqui no Brasil, né, mas foi trago de fora, e a gente consegue, através da coleta lá, da secreção, né, da láctea da égua, fazer essas avaliações, tá? Bom, mas eu não sei se tem aqui, realmente, no mercado brasileiro, consegue oferecer esse... Opa! Ai! Esse rabo dói, hein, Nuna? Ai, dói. A tia aqui. Bom, eu não sei se consegue oferecer esse teste aqui. Eu tenho até que pesquisar realmente para poder estar falando para vocês. Mas uma coisa que a gente consegue a campo, né, que é mais plausível pra gente, o que é? Seria coletar, né? A gente vai higienizar as mãos, por favor. Vai pegar um potinho, você pode vir ali ordenhar a égua um pouquinho ali, e aí aquela secreção que vier ali láctea, você consegue medir o pH, né? Normalmente, quando o pH está abaixo ali de 6,2, tá mais ou menos aí, para baixo, né? O pH vai ficando ácido, tá perto do parto, né? O parto pode acontecer até mesmo naquele dia. Então, é um método da gente estar avaliando, né? Até dentro de casa mesmo, para acompanhar de perto essa égua aí parir, certo? Existe também um outro aparelhinho que chama Foal Alert, que ele é suturado ali na vulva da égua. Também eu não sei se tem venda dele aqui no Brasil. Ele é um produto que é muito visto e comumente utilizado no exterior, né? Eu não sei falar para vocês com relação a esse produto aqui no Brasil. Mas a gente sutura, né, um lacre, como se fosse um lacre na vulva da égua. E aí, na medida que vai tendo parto e ruptura, esse lacre ele estoura e aí dá um sinal de alerta onde o aparelhinho estiver, no quarto da pessoa, e ela consegue ir assistir o parto, né? Ver o parto, ver como que essa égua tá ali desenvolvendo o parto. E é interessante pra gente porque acompanhar as fases, né? As fases do parto da égua, a gente consegue saber se tá tudo ocorrendo bem e até mesmo com o potro, ver se ele mamou no tempo certo, se ele nasceu no tempo certo, se ele tá conseguindo ficar de pé, se ele tem alguma dificuldade específica, se ele eliminou o mecônio ou não. Então é muito importante que a gente acompanhe o máximo possível que a gente conseguir da égua para poder avaliar esse potro, né? E classificar ele, se é um potro de risco ou não pra gente aqui dentro do Aras, tá? Ó, pessoal, só relembrando aqui que é muito importante falar isso pra vocês, tá? Égua que tem lactação precoce, você vê ela liberando leite, né? Antes do parto, principalmente em grandes quantidades, é perigoso, né? Por quê? A gente tem chance de nosso potrinho nascer e não ingerir o colostro, né, que a gente gostaria, porque a égua está eliminando ele precocemente. Então, lactação precoce não é desejado na égua, tá? Não é desejado na égua antes do parto. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente vai estar já, o nosso piquete maternidade ali, 30 dias antes do parto, que vocês vão levar no piquete maternidade, a gente vai estar ali centrado todos os dias observando essa égua, observando se tem algum corrimento vulvar, como que ela tá, né, os tetos, se tem alguma alteração ali, para ficar bem atento a esses detalhes. Bom, pessoal, a primeira fase do parto é quando o potro começa a se posicionar dentro da égua para ocorrer o nascimento, né, para ele vir em posição de mergulho, né, que são as patinhas para frente e a cabeça posicionada para frente. Que é a posição correta de nascimento do animal, né? O dorso, cabeça para frente e os membros para frente, como se fosse a posição mesmo de mergulho. Bom, pessoal, esse posicionamento do potro, ele pode ocorrer aí de dias até horas antes do parto, né? De mais ou menos 2, 3 dias até 3 horas antes do parto.
E aí essa fase de posicionamento do potro, essa primeira fase, ela vai terminar quando a bolsa romper. O que é a bolsa romper, né? Quando você tem um estouro de um líquido, bastante líquido mesmo, saindo ali da égua. Então quer dizer que a bolsa, né, rompeu, ela estourou e teve saída desse líquido. Após a saída desse líquido, é ideal que o potro nasça até 15 minutos após a ruptura dessa bolsa, tá? Acima desse tempo, é necessário que haja intervenção, porque esse animal pode sim estar entrando no quadro de hipóxia em útero, que vai levar eles a prejuízos futuros. Lembrando, gente, novamente, éguas normalmente não precisam de intervenção do parto. A gente só vai observar de longe todas essas atitudes e essas fases que eu estou falando para vocês. A gente observa de longe. Normalmente as éguas elas vão estar parindo aí em torno de 6 da tarde até mais ou menos 1 hora da manhã, 60% das éguas, tá? E a gente vai observar tudo de longe. Só intervém se for necessário e consulte um médico veterinário previamente, né? Não vá fazendo coisas que você não está treinado para poder fazer, tá bem? Porque isso envolve tanto a segurança sua, da égua e do potro. Bom, então voltando lá às fases do parto, vamos falar da segunda fase do parto agora, que é o nascimento do potro, né? Depois que estoura a bolsa, a gente vai ter um nascimento do potro. Você vai ver que ele vai ficar um pouco bambinho mesmo na égua quando ele estiver nascendo, mas assim que ela terminar de eliminar, né, o potro sair inteiramente, você vai ver que esse potro ele vai começar a mexer, ele vai ficar deitadinho, né? A égua vai ficar em posição, essa égua ela vai estar em posição de decúbito lateral, que a gente fala, que é deitada de lado, para fazer a prensa e expulsar esse potrinho, tá? Bom, pessoal, tá agora a terceira fase. Após esse nascimento do potro, que ele deve ocorrer ali entre 15 até 20 minutinhos, né? Depois que essa bolsa estoura, a gente vai para a terceira fase do parto, que seria depois que esse potro já nasceu, né? Que é a expulsão da placenta. As éguas, elas têm uma placenta... Peraí. Nossa, enrolou. Bom, pessoal, as éguas, elas têm uma placenta muito aderida, né? Ali no endométrio. E aí, o que acontece? Hipótese nenhuma, o potro nasceu puxar a placenta, porque a gente pode sim lesionar o útero dessa égua. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso, né? Sem orientação certa, né? Sem poder consultar, até mesmo ter uma pessoa presente ali para poder orientar vocês. Tá? Bom, pessoal, essa égua ela vai ficar um pouquinho ali deitada com esse potro, tá? E aí, minutos depois, ela pode levantar. Essa égua levantando, você já tem ali a dissecação mesmo ali do umbigo, né? Ele já solta ali da placenta. Bom, e essa placenta ela vai ficar pendurada nessa égua e ela pode sim ficar pendurada até 3 horas após o parto, tá? Seria ali o pico ali máximo que a gente considera de aderência dessa placenta ali na égua, tá? O que a gente pode fazer para ajudar essa égua? Primeiro, o ideal é que ela não fique pisando nessa placenta, porque essa égua pisando nessa placenta, pode ser que ela lesione o útero dela, né? Através dos pedaços de placenta estarem no chão e às vezes ela conseguir pisar e fazer um arrancamento ali, um avulsionamento ali desse tecido. Não é interessante isso. Então a gente pode pegar essa placenta, né, dar um nó nela mesma, fazer como se fosse um nó nela mesma, né, evitando que ela fique arrastando no chão ali e evitando mesmo que até essa égua possa pisar nela, tá? E aí a gente vai contar o tempo ali do nascimento do potro e vai avaliando até quando essa placenta vai ficar pendurada na égua, certo? Passou de 3 horas, ligue para o seu veterinário imediatamente, porque a gente pode estar tratando um caso de retenção de placenta. Retenção de placenta em égua é muito sério, né? Pode levar a quadros de laminite, até mesmo óbito, se não for tratado da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá?
Então isso serve de alerta para vocês. Por isso que é interessante a gente estar aí acompanhando as fases do parto, né? Para a gente poder saber o que é que tem de errado, o que está acontecendo aí com a égua e com o potrinho, tá? Bom, então aqui eu finalizo meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito do assunto. Não se esqueçam, aqui também vai ficar o nosso Instagram. Siga a gente lá, tem muitas dicas, tá? Não percam. E aí vai ter um cardzinho aqui, é card, né? Aí vai ter um cardzinho aqui falando sobre o que a gente deve observar nesses primeiros minutos do potro, tá? Um videozinho que a gente vai falar somente sobre isso. O que a gente vai observar nesses primeiros minutos do potro, o que ele deve fazer aí nessas primeiras horas de vida, que a gente tem que observar para ver se está tudo bem, certo? Então aguardo você até a próxima. Um beijo meu e da Nuna, né?